Tem coisas que simplesmente não parecem reais, mas foram registradas por uma câmera. Seja por câmeras de segurança, transmissões ao vivo ou gravações totalmente inesperadas, o mundo já presenciou momentos tão bizarros, engraçados e até assustadores, que parecem cena de filme, mas aconteceram de verdade. E o mais curioso, muitos desses acontecimentos duraram apenas segundos, mas foram suficientes para viralizar e deixar milhões de pessoas sem acreditar no que estavam vendo. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Entre os diversos exercícios utilizados para testar recrutas, a Academia de Polícia da Universidade de Indiana aplica um método bastante curioso, conhecido como teste da galinha. Nesse exercício, os cadetes precisam manter a concentração e, principalmente, a seriedade, enquanto são expostos a situações propositalmente engraçadas criadas pelos instrutores, como o uso de uma galinha de borracha para distraí-los. O objetivo é avaliar o nível de autocontrole e a capacidade de manter o foco mesmo sob pressão ou diante de estímulos inesperados. Caso o recruta não consiga conter o riso ou perca a postura, ele acaba recebendo uma punição imediata, geralmente tendo que permanecer na posição de prancha por um determinado período. Drop. Justamente por ser um treinamento fora do comum e até divertido de assistir, registros desse teste começaram a circular nas redes sociais e rapidamente viralizaram, chamando a atenção de milhares de pessoas que se surpreendem ao ver como algo aparentemente simples pode ser tão desafiador em um ambiente de disciplina rigorosa. Em um programa de TV chinês, um homem e uma mulher disputavam para ver quem consumia um algodão doce primeiro, e a maneira como a mulher fez surpreendeu a todos. Enquanto o homem pegava o palito com algodão doce e começava a morder o alimento pelas beiradas, a mulher simplesmente retirou todo o algodão doce do palito, o amassou e colocou na boca de uma vez só, conseguindo comer o mesmo em segundos, enquanto o homem lá estava indo mordendo pelas beiradas. Ao olhar para o lado e ver que o algodão doce da mulher já não existia mais, ele ficou sem acreditar e, consequentemente, perdeu a disputa. O momento chamou a atenção não só pela maneira como a mulher foi bem mais esperta que o homem, mas também pela disputa completamente inusitada e incomum que envolveu o algodão doce. Em dezembro de 2025, funcionários de uma unidade do Walmart em Canton, no estado de Ohio, acionaram a polícia após deterem 2 suspeitos de furto e os conduzirem até a sala de prevenção de perdas da loja, onde aguardariam a chegada dos agentes. Quando um policial chegou ao local, iniciou o procedimento padrão de identificação e revista em busca de armas, e naquele momento tudo parecia sob controle, sem indícios de que a situação pudesse evoluir para algo mais grave. No entanto, poucos minutos depois, o suspeito, posteriormente identificado como Shane C. L. Newman, de 21 anos, surpreendeu a todos ao colocar a mão dentro da roupa e sacar uma arma de fogo enquanto ainda estava sentado. Ele então apontou a arma diretamente para o policial e chegou a puxar o gatilho a queima-roupa, mas, de forma decisiva, a arma falhou e não disparou, evitando uma possível tragédia. Diante da tentativa de ataque, a reação foi imediata, e um funcionário da equipe de prevenção de perdas do Walmart avançou sobre o suspeito, enquanto o policial também entrou em ação, conseguindo imobilizá-lo rapidamente. Após uma breve luta corporal, Newman foi derrubado no chão, desarmado e algemado no local, sem que nenhum disparo fosse efetuado e sem que houvesse feridos. Posteriormente, as investigações revelaram que o suspeito já não poderia possuir arma de fogo devido a antecedentes criminais, e ele acabou sendo acusado de tentativa de homicídio, agressão contra um policial, entre outros crimes relacionados ao caso. Em janeiro de 2025, imagens impressionantes registradas em Whitehall, em Ohio, nos Estados Unidos, mostraram um momento exato em que um cilindro de oxigênio descartado de forma irregular explodiu dentro de um caminhão de lixo durante a coleta. No vídeo, 2 trabalhadores da limpeza urbana aparecem esvaziando lixeiras residenciais normalmente quando, de repente, uma forte explosão ocorre na parte traseira do veículo, lançando detritos para todos os lados e obrigando um dos funcionários a se proteger rapidamente enquanto tenta se afastar do impacto. A causa do incidente
incidente foi atribuída a um cilindro de oxigênio que havia sido colocado ilegalmente no lixo comum, algo extremamente perigoso devido ao caráter altamente inflamável do material. Autoridades locais destacaram que esse tipo de item não deve ser descartado dessa forma, justamente pelo risco de explosões, especialmente quando submetido à compressão dentro de caminhões de coleta. Apesar da violência da explosão, os trabalhadores escaparam sem ferimentos graves, sendo considerados extremamente sortudos, já que poucos centímetros poderiam ter resultado em uma tragédia. O caso ganhou grande repercussão após a divulgação das imagens, servindo também como alerta sobre os perigos do descarte incorreto de materiais potencialmente explosivos no lixo doméstico. Uma câmera de segurança registrou um momento impressionante durante um teste de direção realizado em junho de 2023, na região de Buenos Aires, quando uma mulher de 63 anos acabou perdendo o controle do veículo e se envolvendo em um acidente. As imagens mostram que, inicialmente, a candidata conduzia o carro de forma aparentemente normal, mas ao longo do trajeto, começou a cometer pequenos erros, como subir no meio-fio e desrespeitar a sinalização, demonstrando nervosismo ao volante. Pouco depois, ao tentar realizar uma manobra, a situação saiu completamente do controle. A mulher acabou confundindo os pedais e, em vez de frear, acelerou o veículo. Com isso, o carro avançou de forma desgovernada, passou por cima da faixa de pedestres e colidiu diretamente contra um poste. O impacto foi tão forte que o veículo chegou a capotar, ficando parcialmente tombado na via. Equipes de emergência, incluindo bombeiros e a defesa civil local, foram acionadas rapidamente para atender a ocorrência e auxiliar na retirada da motorista, que ficou presa dentro do carro após o acidente. Apesar da gravidade da cena e da violência da colisão, a mulher foi resgatada com vida e encaminhada ao hospital apresentando apenas ferimentos leves, além de um estado de grande nervosismo. Em julho de 2024, imagens registradas por uma câmera de segurança residencial na Ilha do Príncipe Edward capturaram um evento extremamente raro, a queda de um meteorito atingindo o solo bem em frente a uma casa. O vídeo mostra o exato momento em que a rocha espacial despenca do céu em alta velocidade e colide com a entrada da residência, espalhando fragmentos e levantando poeira instantaneamente. O mais impressionante é que a gravação não captou apenas o impacto visual, mas também o som da colisão, algo considerado inédito por especialistas. O objeto caiu justamente no local onde o morador, identificado como Joe Velaidun, havia estado poucos minutos antes, o que transformou o episódio em um verdadeiro quase acidente fatal. Captured clearly in daylight. The smash steps away from Joe Velaidun's house. Ao retornar para casa após um passeio, ele e sua parceira encontraram o chão coberto por fragmentos cinzentos e inicialmente não entenderam o que havia acontecido, até analisarem as imagens da câmera e perceberem que se tratava de um meteorito. Especialistas confirmaram posteriormente que a rocha era um tipo comum de meteorito, provavelmente originado do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e destacaram a raridade do registro, já que dificilmente esses impactos são filmados com tanta clareza, especialmente com áudio sincronizado. Em 2018, um caso bastante inusitado envolvendo policiais à paisana viralizou na internet após mostrar uma situação que poderia facilmente ter terminado de forma perigosa. Os agentes, identificados como Nick Westbrook e Jesse Stradlin, estavam patrulhando em um Ford Mustang descaracterizado quando foram surpreendidos por um homem que se passava por policial. O impostor realizou uma abordagem como se fosse uma parada legítima de trânsito, utilizando sinais típicos de uma autoridade, o que inicialmente poderia enganar qualquer motorista comum. No entanto, ao se aproximar do veículo, ele não sabia que estava lidando justamente com dois policiais experientes, ainda que estivessem fora de viaturas oficiais e sem identificação visível naquele momento. A situação rapidamente chamou a atenção dos agentes, que começaram a perceber inconsistências na abordagem, como a postura do suspeito e a falta de identificação adequada. Diante disso, eles reagiram de forma estratégica e segura, revelando suas identidades e controlando o indivíduo, que acabou sendo detido por se passar por agente da lei, um crime sério, especialmente nos Estados Unidos, onde esse tipo de conduta pode colocar vidas em risco.
Uma mulher foi flagrada em uma praia passando imensa dificuldade de se recompor depois de ser atingida ainda no raso por algumas pequenas ondas. Ela estava sentada na faixa de areia, bem no raso, onde algumas pequenas ondas se quebravam, até que em determinado momento, a maré subiu mais um pouco com uma onda um pouco mais forte, que foi o suficiente para lhe trazer um baita constrangimento. Ela até tenta se levantar em alguns momentos, mas fica bem perceptível que ela estaria embriagada, e por isso, não conseguia sair dali. A cena se torna cômica também por conta disso. Para piorar a situação, um homem que seria seu marido se aproxima para ajudar, mas também parece custar a se manter de pé, provavelmente devido à influência do álcool. No fim das contas, eles ficam ali rolando e caindo, mas não saem da água. Internautas brincaram com a situação dizendo que o casal deve estar até hoje tentando se levantar para sair dali. Durante uma reportagem aparentemente comum em uma escola de ensino médio em Olathe, no Kansas, um momento totalmente inesperado acabou transformando o próprio repórter na estrela da história. Tudo começou quando ele foi até a escola para cobrir um caso que já estava viralizando. O técnico de basquete Joel Brunstrom havia acertado uma cesta impressionante do meio da quadra, de olhos vendados, durante um evento escolar, algo que era para ser apenas uma brincadeira dos alunos, mas acabou dando certo de forma inacreditável. Enquanto gravava a matéria sobre esse feito improvável, o repórter, identificado como Rob Lowe, decidiu entrar no clima e tentar uma jogada parecida, de forma totalmente descontraída. Sem qualquer preparação e até em tom de brincadeira, ele arremessou a bola de costas da linha do meio da quadra, sem nem olhar para a cesta. O próprio repórter ficou visivelmente sem entender o que tinha acabado de acontecer, chegando a questionar se a bola realmente havia entrado na cesta, enquanto o cinegrafista, igualmente surpreso, reforçava que tudo havia sido registrado. O momento espontâneo, somado ao contexto já curioso da história original, fez com que o vídeo rapidamente se espalhasse pela internet. Muitos internautas brincaram, dizendo que ele deveria mudar de profissão e tentar a carreira no basquete, enquanto outros comentavam, em tom de humor, que aquela quadra parecia abençoada. Um caminhoneiro conduzia seu caminhão tranquilamente por uma rodovia quando se deparou com um motorista completamente fora de si, que se comportava de maneira imprudente no local. O vídeo feito pela câmera acoplada ao painel do caminhão mostra o exato momento em que o motorista do veículo conversível se aproxima, corta o caminhão pela direita, entra na sua frente e começa a frear, além de acenar para o caminhoneiro. A atitude do motorista, claro, vai irritando o caminhoneiro, que se vê obrigado a frear bruscamente o caminhão a todo instante, a fim de evitar uma colisão. No entanto, em certo momento já irritado, o caminhoneiro não freia e acerta em cheio a traseira do veículo, deixando o motorista assustado e indignado. Ele para o veículo, sai, começa a querer brigar, mas entra e começa a provocar novamente o caminhoneiro, que o acerta mais uma vez. Vendo que nessa briga ele iria levar cada vez pior, ele entra no carro novamente e decide seguir seu caminho sem colocar a vida de mais ninguém em risco, inclusive a dele, por pura imprudência. Em 2018, um caso curioso ganhou enorme repercussão na internet após a divulgação da foto policial de Charles Dion McDowell, um homem preso nos Estados Unidos por diversos crimes, incluindo fuga da polícia e posse de entorpecentes. No entanto, o que realmente chamou a atenção do público não foram as acusações, mas sim uma característica física incomum, seu pescoço extremamente largo e desproporcional. A imagem foi publicada pela polícia nas redes e rapidamente viralizou, acumulando milhares de comentários, compartilhamentos e uma enxurrada de piadas nas redes sociais, transformando McDowell em um meme instantâneo. Toda essa viralização acabou chegando também à televisão. Durante um telejornal da CBS na Filadélfia, a co-âncora Rahel Solomon tentou noticiar o caso de forma profissional, mas acabou não conseguindo conter o riso ao comentar sobre a aparência incomum do suspeito. Ao vivo, ela demonstrou dificuldade em manter a seriedade, interrompendo a leitura diversas vezes, o que tornou o momento ainda mais espontâneo e engraçado para o público. A repercussão foi tão grande que o apelido Pescoço Largo passou a ser associado a ele, e sua imagem circulou amplamente pela internet, gerando desde brincadeiras até discussões sobre exposição pública.
Em 2021, um momento aparentemente chocante durante uma transmissão ao vivo do programa Today Show rapidamente chamou a atenção do público. Durante a participação de um ilusionista convidado, tudo parecia correr normalmente até que, ao se sentar em um banco no estúdio, o móvel aparentemente cedeu de forma repentina. Na sequência, uma haste metálica surgiu por baixo do assento, dando a impressão de que havia atingido diretamente o corpo do mágico, criando uma cena tão inesperada quanto desconfortável e, ao mesmo tempo, arrancando gargalhadas dos apresentadores e convidados presentes. A reação no estúdio foi uma mistura de choque e humor, já que a situação parecia à primeira vista um acidente grave acontecendo ao vivo. No entanto, o próprio comportamento do ilusionista, que rapidamente transformou o momento em algo cômico, começou a levantar suspeitas de que aquilo não passava de uma encenação cuidadosamente planejada. E de fato, era. Posteriormente foi revelado que tudo fazia parte de um truque de ilusionismo. O banco utilizado era especialmente preparado para o número, contendo um mecanismo oculto, enquanto a suposta haste metálica era retrátil e projetada para criar a ilusão de impacto sem causar qualquer dano real. Um caso curioso que viralizou na internet envolveu um homem chamado Steve McBeath, morador da Colômbia Britânica, que ficou completamente intrigado após revisar as imagens captadas por sua câmera de segurança em sua casa. Segundo ele, o que apareceu nas gravações era algo diferente de tudo o que já tinha visto, o que imediatamente despertou sua curiosidade, e pouco depois, a da internet inteira. O detalhe que mais chamou a atenção foi o formato do objeto. Em determinado momento, ele parece ter uma silhueta vagamente humanoide, com algo semelhante a asas brilhantes, o que levou muitas pessoas a comparar a imagem com uma fada ou alguma criatura mística. O próprio McBeath descreveu o registro como algo bizarro e até comentou que a aparência parecia levemente humanoide, o que aumentou ainda mais o mistério. Como acontece com esse tipo de conteúdo, as reações na internet ficaram divididas. Enquanto alguns usuários acreditaram estar diante de algo inexplicável ou até sobrenatural, muitos outros adotaram uma visão mais cética. Especialistas e internautas sugeriram que o mais provável é que a criatura fosse na verdade um inseto voador, como um grilo ou uma libélula, que por conta da iluminação infravermelha da câmera e do movimento rápido, acabou criando essa ilusão visual incomum. Mesmo com explicações mais racionais, o vídeo se espalhou rapidamente, justamente por brincar com a imaginação das pessoas. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.